filhos, e eles às vezes não, parece que não entendem o que eu quero, o que eles têm, o que tem na mão, o que tem dentro de você, é algo poderoso. Tem um livro que eu estou lendo, vou demorar para terminar ele, porque eu leio na hora do meu almoço, então eu leio de pedacinho em pedacinho. Chama Kryptonita. Eu já até falei aqui com os irmãos, né? É um livro do John Bevere, e ele usa essa ilustração da kryptonita, porque todo mundo sabe aqui o que é kryptonita, né? É aquele elemento que deixa o super-homem fraco. E ele compara o cristão com o super-homem. Na verdade, eu acho que eles, quando criaram o super-homem, na verdade, nós temos superpoderes. Fala aí para a pessoa do seu lado, sabia que você tem superpoder? Mas, infelizmente, nós às vezes parece que estamos travados, parece que nós não temos consciência disso. Então eu quero hoje, em nome do Senhor Jesus, no final dessa palavra, você vai sair daqui incentivado, animado, cheio de desejo de manifestar esse poder na sua vida. Ali, afinal de contas, o reino de Deus é manifestação de poder. Mas manifestação de poder através de quem? Criatura amada do Senhor. Não é através de mim apenas, não é através do pastor Alexandre, do pastor Christian, não é através dos discipuladores, não, é através de todos aqui. Deus quer manifestar a glória dEle. E nós estamos vendo até agora que o reino de Deus começa dentro de nós. Fala assim, dentro de mim. Então isso que tem dentro de mim é que vai expressar e manifestar aquilo que vai acontecer do lado de fora. Mas começa dentro. Não tem como expressar, não tem como manifestar se dentro não estiver de acordo. Por isso que nós estamos construindo uma ideia. Desde sexta-feira os pastores estão ministrando, porque nós precisamos manifestar ou entender, compreender, ter consciência que o reino está dentro de mim. Quando eu me alinho com esse reino, a consequência é a manifestação do reino do lado de fora. Por isso que o inimigo trabalha tanto para te tirar dessa questão que é a mais importante. Ele trabalha com força, com violência, para desconectar você da fonte, para tirar você da fonte. Por isso que é tão difícil orar, por isso que é tão difícil você ter tempo, por isso que toda vez o diabo já se tornou tão especialista em fazer você ficar ocupado, que ele usa às vezes a própria igreja para te deixar ocupado. As próprias, se você não prestar atenção, as próprias atividades que você está envolvido, tira você daquilo que é o foco, e por isso não há a consequência correta, porque às vezes nós ficamos focados naquilo que não é importante. É importante demais nós focarmos, então nós falamos, o reino emana, o reino libera sonhos nas nossas vidas, o reino fala de conexão, e essa conexão com Deus, a coisa mais prioritária da nossa vida. Eu acho que nós não falamos isso aqui, mas o reino libera disposição para trabalho. Fala aí, você que não gosta de trabalhar, irmão, o reino manifesta disposição. Fala aí para a pessoa do seu lado. Não precisa falar a parte que ele não gosta de trabalhar, não. O reino traz foco e clareza, traz alvos. Ontem o pastor Alexandre, a última palavra, falou sobre isso. Quando você está conectado com o reino, você tem clareza daquilo que você precisa fazer, tem foco e tem alvos, e os alvos te levam para concluir, para cumprir aquilo que Deus quer que você faça. Mas, muito mais do que essas coisas, o reino vai gerar poder. Diga poder. Power. Oi?
Aleluia. Então, irmãos, o reino de Deus está intimamente ligado com poder. 1 Coríntios 4:20, Paulo fala assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Presta atenção. Nós somos uma igreja, graças a Deus, que é muito focada na palavra. E por causa disso, nós temos muitos pregadores no nosso meio. Nós somos apaixonados pela palavra e nada de errado nisso, não, isso é muito bom. Mas nós precisamos compreender que o reino de Deus não é fala, não é falação, mas é manifestação de poder. Se a sua palavra não gera transformação, se a sua palavra não gera algo real, palpável, não estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Nós precisamos de manifestação de poder, mais do que palavra. Por isso que é tão poderoso. Nós vivemos como igreja em célula, onde os líderes não precisam ser pregadores. Aliás, nós até falamos: ó, irmão, não é para pregar na célula, mas ele precisa ser um canal da manifestação da glória de Deus ali onde ele está. E não importa que ele fala problema, não importa que ele fala nós vamos, nós fica, mas o poder de Deus manifesta. Jesus, uma vez expulsando demônios, as pessoas começaram a falar lá que ele estava expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus falou: mas como é que eu posso manifestar o poder de Beelzebu? Porque o reino dividido não prospera, não subsiste. Então não faz sentido alguém que é do diabo expulsar um demônio. Mas porque eu expulso os demônios, Lucas 11:20, está escrito assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Irmãos, presta atenção. Nós estamos vivendo um mundo hoje confuso, maluco, muita doença, muitos problemas emocionais, muitos problemas de identidade, muitos problemas de todo tipo, destruição de família, destruição de coisas básicas. Agora, você é cristão, você acha que esses problemas são meramente naturais? Todos esses problemas são manifestação do reino das trevas. Agora, o que Jesus está falando aqui, que os demônios são expulsos quando é chegado o reino de Deus. Só existe uma possibilidade de nós resolvermos o problema das pessoas que estão aí no mundo, de doença, de depressão, de ansiedade, de confusão na mente, se é homem, se é mulher, se é todos, se é todas. Só existe uma maneira: manifestando o reino de Deus. Não existe outra possibilidade. Às vezes nós temos alguns cristãos que são apaixonados por política, que acham que nós temos que sim entrar na política, e eu não estou dizendo que não temos, eu acho que nós devemos sim ter cristãos lá, mas não vai resolver nada. Política não vai resolver o problema desse mundo, só o poder de Deus. E aí, Paulo fala, em 1 Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe, irmãos, isso aqui é para mim também, porque eu adoro a palavra de Deus, eu acho muito legal quando a gente tem revelação, eu acho muito gostoso entender e compreender, e eu acho que tudo isso é importante, mas como eu falei, acabei de falar e vou repetir, precisa desembocar na manifestação do poder de Deus. O poder de Deus precisa ser liberado. Então, por quê? Primeiro, porque pessoas vão te seguir quando você manifestar o poder de Deus. Não tem dúvida, você chega lá no seu trabalho, alguém está doente, você põe a mão na cabeça do cidadão e ora, e ele é curado, e ali
as pessoas vão começar a olhar para você de outra maneira e vão desejar te seguir. Você precisa transmitir, quando você tem poder de Deus, você tem capacidade de transmitir essa unção. E você vai lá e cura, e não só você cura, mas você também tem essa capacidade de capacitar outras pessoas a fazer isso. E a unção, esse poder, leva você a andar com essa convicção de que você está cheio, que Deus é com você. Então, o conselho de Deus que nós temos para você é: centralize o reino, e a consequência será a manifestação do poder. Centralize o reino de Deus na sua vida. Então, segunda coisa que eu quero falar, o reino de Deus já está entre nós. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: já está. Lucas 17, 20 e 21, projeta para mim aí. Enquanto projeta, eu vou beber uma água. Enquanto eu bebo água, você diz aleluia. Amém. Então eu vou beber mais água. Irmão, até o microfone precisa do poder. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, o reino de Deus não virá, o reino de Deus já está dentro de vós, já começou, já iniciou. Ele está dentro de nós, então o reino já está aqui. É claro que nós veremos uma manifestação do reino de outra forma no futuro, não sei como é que dizer disso, no nosso futuro, mas o reino de Deus já está entre nós, e a maneira desse reino ampliar, crescer, é nós manifestarmos o reino, sermos instrumentos dessa manifestação. Nada vai acontecer por fora se antes não acontecer dentro. Mas uma coisa é clara: Deus concentrou todo o poder dele sobre a sua vida. Não tem ninguém aqui, irmãos, nessa sala, nesse ambiente, que não esteja cheio da manifestação, cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Então, você não pode ser como aquele médico que eu dei o exemplo aqui. Deus investiu muito nas nossas vidas. Deus investiu toda a vida dele na minha vida e na sua. Um investimento muito caro. Eu fico imaginando, né? Às vezes nós temos filhos naturais e, irmão, como custa caro, né? Não ter filho, não é? Escola é muito caro. Se a gente parar para fazer as contas de quanto custa um filho, você fica assim meio, fala, de onde eu tirei tanto dinheiro? Se eu tivesse guardado tudo isso, oh Deus. E aí, quando esses filhos não correspondem com aquilo que você investiu, a tristeza é muito grande. E Deus com certeza pensa da mesma maneira, né? E aí nós vemos uma passagem profética que fala da reedificação do templo, que está lá em Ageu. Projeta para mim, deixa eu achar aqui, Ageu 4. Não, 4 não, Ageu 2, 4, eu acho. Não, não é não. Vai mais para frente aí. Eu não marquei, irmão. Amém. Eu vou falar aqui, depois a gente... Irmãos, havia um tempo onde o profeta Ageu, Jerusalém tinha sido destruída, e o profeta vai lá e fala para o povo: olha, por que vocês estão aí edificando a própria casa de vocês, enquanto o templo de Deus está destruído? Não é
tempo de edificar as suas casas agora, mas é tempo de edificar o templo de Deus, a casa de Deus. Ageu 4, 1:4, põe aí. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas? Apaneladas é cheia de painéis, tá, irmãos? Casa bonitinha. Enquanto está a casa, essa casa fala da casa de Deus, permanece em ruínas. Então o profeta, ele vem e chama a atenção do povo. Fala, olha, vocês estão preocupados em edificar as suas próprias casas, as suas próprias vidas, enquanto a casa de Deus, ela está destruída. E é interessante porque o profeta, ele não fala do fato de eles edificarem a casa, mas ele fala que não era tempo de eles edificarem as próprias casas. Irmãos, isso tem muito a ver com o nosso contexto hoje. O diabo, ele tem tentado tirar o foco das nossas vidas, e nós queremos e acabamos, por influência de muitas coisas, ficamos mais preocupados com a nossa vida particular, com a nossa vida pessoal, do que com a edificação, com a igreja, com a casa de Deus. E aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus, quando eu estou falando de casa, nós não estamos falando de prédio, nós não estamos falando da sua casa, mas estamos falando de uma maneira geral. Isso é uma ilustração para nós tentarmos enxergar aquilo que Deus quer dizer. Fala, ó, não é tempo de você se preocupar com a sua casa. Você vai chegar um dia que você vai ter uma casa maravilhosa. A Bíblia fala que moradas em ruas de ouro estão sendo preparadas para nós. Essa casa é a que nós devemos nos preocupar. É essa. Vai chegar o tempo de você preocupar com isso. Agora não é tempo de preocupar com isso. Agora é tempo de preocupar com a edificação da casa de Deus, com a edificação do reino, com a manifestação do reino. E infelizmente hoje nós chegamos ao cúmulo das pessoas quererem colocar Deus em classificação. Não, tem muita gente que tem igreja, infelizmente, que ensina isso, né? Primeiro família, né? Primeiro família, depois trabalho, terceiro igreja, e ainda fala, acho que num quarto. Irmãos, isso não faz o menor sentido. Primeiro que isso é uma desonra, é uma falta de respeito com Jesus, querer colocar uma classificação. Como é que você classifica Deus? Deus é o primeiro. Deus, ele não concorre com nada. Deus não pode concorrer com nada na sua vida. Nada, nada, nada. E depois nós precisamos ter a consciência de que tudo está em Cristo, e Cristo está em tudo. Não há começo, não há fim. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Então, em nome do Senhor Jesus, se você tem essa ideia de compartimentar, de fazer Deus, o pastor Roberto que falava, né, de colocar Deus em gaveta. Então é a gaveta da família. Então parece que nós não conseguimos abrir mais de 2 gavetas ao mesmo tempo, né? Então, para abrir a gaveta da família, você fecha a gaveta de Deus, aí você abre a gaveta de Deus, fecha a do trabalho. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, isso não existe. Nós somos servos do Deus Altíssimo em todos os lugares onde nós estamos. Nós somos igreja, onde quer que você vá, você é igreja. Então como é que você coloca a igreja em terceiro lugar se você é a igreja? Aonde você está, você é a igreja. Aonde você está, você tem que manifestar o poder de Deus. Na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na escola. Na corte. Você tem que ser Jesus lá na sua corte, viu, jovens? Quando você vai encontrar lá com o seu corte, em vez de você pôr uma roupinha apertada, você fala, hoje ele vai encontrar com Jesus, ele vai ver quem que é Jesus. Quando aquela endemoniada vier para cima de mim, querendo me provocar, ela vai conhecer quem é Jesus.
Brincadeira, irmãos. Não tem nenhum demoniado aqui, não. Amém. Projeta Ageu 2:9 para mim. E aí, o profeta fala algo muito interessante. Eu vou falar rapidamente aqui, para nós compreendermos uma coisa. Essa profecia todo mundo conhece, que o profeta diz que a glória da última casa será maior que a primeira. A glória da última casa, muitas pessoas falam a segunda casa, mas a palavra está dizendo que a última casa será maior que a primeira. Então, aqui, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, havia um templo lá em Israel, depois esse templo foi destruído. Primeiro o tabernáculo, depois um templo, e esse templo foi construído, e esse templo foi destruído, e foi reedificado. E a glória de cada um desses locais onde a manifestação de Deus ocorria era maior a cada templo, a cada lugar que era construído. Então a glória do tabernáculo era uma, mas a glória do templo de Salomão era muito maior. E depois veio o templo de Herodes, onde a própria glória, a pessoa de Jesus Cristo entrou no templo. A manifestação da glória entrou no templo. Mas hoje, meu irmão, nós somos o templo. E o Espírito Santo, Jesus, o Cristo, o poderoso, aquele que construiu todas as coisas, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que numa palavra fez céus e terras, veio habitar dentro de você. E a glória dessa casa, ela é muito maior do que aquelas outras, onde Deus vinha, só manifestava ali naquele local, no prédio. Irmãos, prestem atenção, a grandiosidade do que Deus está fazendo através da igreja. A glória de Deus, ela ficava ali restrita a um local, a um prédio. Hoje a glória de Deus, ela está sendo espalhada por toda essa terra, através de mim, de você e de toda a igreja nesse mundo. A glória dessa casa, ela é muito superior à das outras. Agora, o problema é que nós precisamos compreender quem nós somos, para manifestar isso, para que Deus possa de fato, irmão, já pensou, aleluia, quando a gente tiver essa revelação e todo mundo fluir nessa glória, meu Deus do céu, isso vai ser tão poderoso. E aí eu fico imaginando, se aqui na terra, a hora que imagina se todo mundo aqui já entendesse o que é isso, o que é o poder que está em mim, o que eu posso fazer com esse poder, já vai ser o céu na terra. Imagina lá como que vai ser então. Meu Deus do céu, Senhor poderoso. E aí, irmãos, essa manifestação, então, o que o profeta está dizendo aqui? Olha, o problema é a prioridade nossa hoje, presta atenção aqui. O problema daquele povo lá que estava, o templo estava 14 anos destruído, e o profeta chega e fala, olha, é tempo de reconstruir o templo, não é tempo de cuidar da casa de vocês agora. Então qual era o problema? O problema era a prioridade, eles não estavam fazendo nada de errado em construir e arrumar a casa deles, não é, mas o problema é a prioridade. O problema hoje nas nossas vidas é a prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? A prioridade da sua vida é manifestar o reino, a prioridade da sua vida é cuidar da sua casa. Cuidar da sua vida. Ainda tem uns irmãos que pregam aí, né, na internet, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Vai não, irmãos, vai cuidar do reino de Deus, em nome de Jesus. Meu conselho é: centraliza o reino, que o poder vai ser manifestado. Esse é o tempo da disposição. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: disposição. Sabe, irmão, aquele povo, eles estavam ocupados no tempo que eles deviam estar disponíveis. Muitas vezes nós estamos ocupados quando nós devíamos estar disponíveis para Deus.
Deus só não te usa mais porque você muitas vezes não está disponível para ser usado. Muitas vezes Deus quer te usar, Deus está querendo ali manifestar o poder onde você está, mas você não está disponível. Esse tempo é tempo de disponibilidade. E aí, nós precisamos atentar a isso, que a gente deve manifestar o reino hoje. Não é tempo de cuidar de outras coisas. O reino tem que ser manifestado hoje. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Quem aqui recebeu a abundância da graça? E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe, a palavra de Deus aqui, ela não coloca uma possibilidade. Aqueles que receberam o reino a abundância da graça e o dom da justiça, pode ser que vai reinar. Não, a palavra faz uma afirmação. Aqueles que receberam o dom da justiça e a abundância de graça reinarão. Aqueles que receberam, reinarão. Aí você fala, pastor, mas eu não estou reinando não. Mas aí eu pergunto, o problema está com a palavra ou comigo? Estava dando uma lida rapidamente aqui em Ageu, eu aconselho você a ler também. Ageu fala que por causa deles não estarem dando prioridade para aquilo que era prioritário, eles estavam vivendo aquém do que eles podiam viver. Olha só, irmãos, é muito relevante, muito contemporâneo o que o profeta falou. Aliás, esses dias eu aprendi algo muito poderoso sobre profecia, né? Profecia não fala algo sobre o futuro, mas fala sobre a eternidade. Então, profecia fala de coisas que já existem, mas que não ainda estão manifestas. Então, não é futuro, ela já aconteceu, já estão disponíveis. Mas Ageu diz o seguinte, que, em outras palavras, eu não gosto muito porque isso parece apelação. Vocês ou nós poderíamos estar vivendo muito melhor se nós estivéssemos dando prioridade para aquilo que é prioritário. Se o reino fosse prioridade para mim e para você, com certeza nós não teríamos tantas necessidades no nosso meio. Com certeza nós não teríamos tantas pessoas doentes, tantas pessoas com problemas dos mais diversos. Mas é porque nós estamos com a prioridade errada que nós vivemos ainda aquém daquilo que poderíamos viver. E, irmão, eu vou te falar algo com muito amor e carinho. Se você acha, presta atenção aqui, se você acha, de fato, de verdade, que dentro da igreja você vive algo pior do que no mundo, e que no mundo as pessoas vivem melhor do que aqui, algo está errado dentro de você. Ou você precisa converter, ou precisa cair, como fala, né, como o filho pródigo, cair em si. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te... Irmão, o mundo não tem nada para te oferecer. Jovens, presta atenção, ó. O mundo não tem nada para te oferecer. Eu não sei por que tanta assim, sede, às vezes, de parecer com o mundo. Às vezes querem vestir igual ao mundo. Fazer igual ao mundo, tatuar igual ao mundo, piercing igual ao mundo. Ué, Jesus amado, nada de errado, não tem pecado nenhum disso, mas isso mostra que há uma compreensão totalmente errada daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Prioridade está errada e por causa disso você não vive o melhor de Deus. E a Bíblia fala, se você quiser
comer o melhor dessa terra. Se você quiser, você pode viver o melhor dessa terra. É uma questão de decisão. A palavra fala, não como vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, irmãos, nós precisamos... Espera aí que eu pulei aqui, vamos voltar aqui. Quero só ler um versículo. Efésios 3:20 fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então está dizendo assim, quando você se dispor, quando você permitir, quando você se alinhar com esse poder, tudo aquilo que você pedir, Deus vai fazer mais do que você pensa e que você pede. Sabe por que muitas orações nossas não são respondidas? Porque nós estamos totalmente desalinhados com o reino. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o reino de Deus, e aí a Bíblia garante que tudo aquilo que você pedir, Deus vai dar além. Deus vai te surpreender. E aí nós temos, como é que são os seus pensamentos, né? Nós temos aqui duas bases para que nós precisamos meditar, pensar. Primeira coisa, o poder de Deus produz ousadia em nós. Então, 2 Timóteo 1,7 fala assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, nós temos poder dentro de nós não podemos agir como pessoas normais, como seres humanos normais, como seres humanos como qualquer outro, não tem como, é como John Bevere escreve lá, nós somos pessoas que têm poderes sobrenaturais. Tem gente que assiste o Super-Homem lá e fica babando, né? Tem um povo aqui na igreja que adora e como que é? Marvel e DC. Oh, Jesus, para mim é tudo a mesma coisa. Mas peraí, olha só, às vezes você fica olhando lá para o Super-Homem sonhando, mas você tem poderes. O poder está dentro de você. Agora, qual é o problema? O problema é que o diabo fica tentando tirar o seu foco, fazendo você olhar para você mesmo, fazendo olhar para as circunstâncias, e aí você não manifesta aquilo que Deus, a palavra de Deus diz que já nos deu, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Por que, irmão? Por que a gente é tão tímido? Por que a gente é tão envergonhado? Por que a gente é tão, às vezes, paralisado? É porque nós não estamos com as conexões corretas anteriores, mas, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós vamos agora, a partir de hoje, tomar uma decisão. Prioridade é o reino, e por causa disso, em mim o poder vai se manifestar, e sem covardia, Sabe, nós infelizmente hoje, se a gente observar a igreja, a história da igreja no longo do tempo, provavelmente hoje a gente vive a geração mais medrosa. Depois da pandemia, então, eu achei muito engraçado, né? Nós fomos no casamento da filha da Lígia, da Emily, né? Encontrei lá com um parente deles. Eu gosto muito dele. Eu não sei exatamente quem que é, se é tio, mas ele é Senhor cheio da glória de Deus, e ele bravo com esse negócio de máscara, ele falando para mim, mas pastor, você acha que o cristão agora põe uma máscara, escrito Deus é fiel? Como assim? Máscara e Deus é fiel? Sabe, se falasse para você, lá no começo da pandemia, não, vamos lá no hospital orar pelos que estão com Covid, não ia ninguém. Andar sem máscara, imagina.
Os irmãos, tem gente que ficava escandalizada aqui no começo da pandemia, porque isso, que aquilo outro, tinha que ter alquinho, paninho para limpar o pé. Oh, Jesus amado. O poder de Deus habita dentro de você. Eu não estou falando que a gente tem que ser negligente, não é isso não. Em nome do Senhor Jesus, por favor, não me compreenda mal, não estou dizendo que tinha que ser uma bagunça aqui, não é isso. O que incomoda é o medo que as pessoas ficaram. Se tem medo de um bichinho, por isso que não vai aonde orar, meu Deus do céu, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de salto, tem medo de... Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Tem gente que não tem medo de entrar no meio da favela. Bom, em nome de Jesus, eu não tenho medo. E outra coisa, se eu chegar lá e der medo, vai com medo mesmo. Aleluia! O problema é que dizem que eu não devo ir, porque eu tenho cara de polícia. Cristo que fala. O pessoal fala, melhor você não ir, porque você tem cara de civil. O que é? O Clodoaldo vai. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, mas presta atenção, olha, eu estou brincando, mas essa pandemia, ela produziu uma mentalidade de medo. Nós fomos viajar esse final de semana, irmãos, a lei não diz que no aeroporto tem que usar máscara. Todo mundo de máscara no aeroporto. Todo mundo não, alguns poucos lá estavam sem máscara. Dentro do avião ainda é lei usar máscara, mas fora... Mas aí, meu Deus, não dá para a gente não falar essas coisas. Aí na hora que serve lá o lanche não, né, pastora? É o snacks, é um saquinho assim. Irmão, não, deram um cookie. Um cookie. Deve custar mais caro embalar aquele cookie do que o cookie. Aí, todo mundo ao mesmo tempo no avião tira a máscara para comer o cookie. Pelo amor de Deus. Só Jesus. Mas amém. Poder. A palavra fala de poder. Essa palavra lá no original é dunamis. Fala assim, dunamis. Dunamis é força, habilidade, poder que reside em alguém pela virtude de sua natureza, poder para realizar milagres, ser capaz, ter poder, quer pela virtude da habilidade e recursos próprios de alguém, um estado de mente, poder que consiste em ou baseia-se em exércitos. É isso que tem dentro de você. Veja só, vou falar alguns versículos aqui rapidamente. O que acontece quando esse poder é liberado através de nós? Atos 1:8. Mas recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 3:12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder, dunamis, ou piedade, o tivéssemos feito andar? Pedro estava dizendo assim, olha, aquele paralítico foi curado, não foi por causa de mim, foi por causa do poder que é liberado através de mim. Atos 6:8, Estevão, cheio da graça e poder, dunamis, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 19:11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia dunamis, milagres, fazia milagres extraordinários. 1 Coríntios 1:8, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder, dunamis, poder de Deus. Sabe, irmãos, quando você sabe quem está dentro de você, você não tem covardia.
Você não tem medo. Ousadia tem a ver com a consciência de quem está com você, de quem está dentro de você. Irmão, em nome do Senhor Jesus, deixa eu te falar algo. Quando eu estou falando isso aqui, não é para ninguém se sentir acusado, porque isso estou pregando para mim mesmo. Quantas vezes eu podia ter manifestado o poder de Deus e fiquei paralisado. Mas sabe o que falta? Falta aquilo que eu estava falando ontem. Essa informação precisa sair da sua mente e descer para o seu coração. Sair da mente e descer para o coração. Eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem aqui. Quem tem medo de escuro aqui? Pode falar, não precisa ter vergonha não, pode falar. Medo de altura, vai, que é menos feio. Shhh, presta atenção. Bom, quem já viu na internet, acho que é no Japão que tem uma ponte de vidro, já viu? Alto demais, aí o cara vai andar, ainda fizeram um negócio, dá aqui a imagem no vidro, parece que está estilhaçando o vidro. Presta atenção, presta atenção. Sabe, aquilo lá é um exemplo de como funciona a mente e o coração. Porque você acha que um cidadão, se ele não tivesse confiança na mente, que aquilo lá não ia quebrar, ele ia se atrever a andar naquilo? Mas tem um monte de gente que vai, chega lá no meio, aí você vê os caras, não consegue nem ficar de pé de tanto medo. Sabe por quê, irmão? Na mente dele, ele sabe que aquilo é seguro, mas no coração não sabe. Medo é algo que está no coração, não está na mente. Então não adianta você sair daqui achando que você vai agora... Taranã. Arrumar uma capa, né? Mas deixa eu te falar, isso é um trabalho, você precisa desejar, e você precisa agora começar a trabalhar com o Espírito Santo, e falar o quê? Começa a declarar essas coisas na sua vida, começa a declarar: Deus não me deu espírito de covardia, mas me deu poder, e por isso eu vou manifestar esse poder. Pega outras passagens da palavra e vai falando, mas não se conforme com esse século, não se conforme em ser uma pessoa normal, não se conforme em ser uma pessoa comum, não se conforme em ser só um crentinho, que o povo olha, e ainda você de vez em quando pisa na bola, não é não? Porque todo mundo pisa, viu? Deixa eu avisar aqui, todo mundo pisa na bola. Inclusive nós, pastores. E aí, quando chega lá no trabalho, você fala uma bobagem, aí fala: ai, mas você não é crente? Então, irmão, da próxima vez você vai falar: sou sim. E eu vou pôr a mão na sua cabeça e esse espírito de quê? De acusação vai sair agora, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ser pessoas de fato alinhadas com aquilo que Deus nos chamou para ser, e isso é a manifestação do poder através das nossas vidas. Ixi, o que está acontecendo aí? A ousadia é resultado de revelação. Eu não vou nem falar de saber, de consciência. É jogo de futebol? É? Não? Então deve ser o Bolsonaro que está por aí. Irmãos, olha, imagina só, presta atenção, olha só. O exemplo de ousadia é Davi, quando enfrentou o gigante. Havia todo um exército parado diante do gigante, todo mundo, exército inteiro, irmãos. A Bíblia fala que Saul, que era o comandante do exército, ele era conhecido porque ele sobressaía sobre a multidão, ele era um cara grande, forte. O exército inteiro, homens preparados, homens treinados, homens sarados, marombados,
com destreza, com habilidade. Nenhum deles teve coragem de enfrentar o gigante. Todo mundo com medo. Um bando de covarde. Aí chega um garoto, um menino, um jovenzinho, viu, jovens? Chegou lá e só não pôs o dedo no nariz do gigante, porque ele estava um pouco longe. Mas falou: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Deus vivo? Ah, irmão, a você às vezes, irmão, na sua casa, não é nem o Golias, é um demoninho desse tamaninho lá, no seu casamento às vezes, está lá te afrontando. E ao invés de você chegar e falar: quem é esse incircunciso que vem aqui afrontar dentro da minha casa? Aí, como você não tem coragem de enfrentar o capeta, você vai e fala, briga com a sua esposa. Sai de casa. Vai para casa da mamãe. Mas por quê, irmão? Porque falta compreender. Falta vir entrar no seu coração. Quem é você? Você foi chamado para fazer diferença nessa terra. Você foi chamado para fazer diferença nesse mundo. Você foi chamado para resgatar esse povo aí que está vivendo nessa bagunça toda aí e trazer aqui para cá. Quando eu falo para cá, não é dentro do prédio apenas, porque aqui, irmãos, aqui é só o tempo de treinamento nosso. Isso aqui não é essa igreja. Vim no culto não é... Vim no culto, irmão, é que nem um jogo de futebol. Os jogadores vão jogar, e aí no meio do intervalo, lá dos 15 minutos de intervalo, o técnico chama e fala: ó, peraí, vamos corrigir aqui, você que estava muito aqui na frente, vai mais, ataca mais, vocês estão deixando aberto. Eu não entendo nada de futebol, mas ele dá instruções. E aí tem time, irmão, é tão poderoso isso, que tem time que volta para o segundo tempo e vira o jogo. Quando nós nos reunimos aqui na célula, é isso que nós estamos fazendo, dando ajustes aqui para nós jogarmos o verdadeiro jogo que é lá fora, não é aqui dentro não. Sabe, por isso que eu sei que tem muitas, dentro da igreja, tem muitas pessoas que estão em idades diferentes, mas irmão, nós precisamos ter revelação. Nós não estamos aqui para ser cuidados, nós estamos aqui para ser treinados. Nós não estamos aqui para ser paparicado, nós estamos aqui para ser capacitados. Líder, discipulador, pastor, é que nem personal trainer. Eu não sei se você já viu personal trainer, aqueles que são mais caros. Vê lá se ele fala assim: não, está muito pesado, tira um pouquinho de peso aí. Ele fala: não. Tem uns vídeos na internet que você vê aí que dá até dó da pessoa. Chega lá o personal trainer, parece que vai bater no cara. Vai! E eu penso: ah! Mas é assim, meu irmão. Então não fica chateado às vezes com o seu líder, com o seu discipulador. Ele é o personal trainer na sua vida, para você acordar e fazer o que precisa ser feito, para criar músculo espiritual, para sair aí guerrear contra o diabo, para enfrentar os Golias dessa vida, para você fazer a diferença onde você está, na sua casa, no seu bairro, na sua escola. Não interessa o que está acontecendo ao redor, não interessa se está ruim, se está bom, se está legal, se está mais ou menos, interessa que eu sei para o que eu fui chamado. E eu vou manifestar a glória de Deus, porque eu sou a igreja, eu sou, o Senhor habita dentro de mim. E para nós compreendermos o poder que Deus nos dá, é para manifestar a vontade dEle. Atos 4:33 fala assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Presta atenção. A vontade de quem que vai ser manifestada? Vontade de quem? É sua? Do pastor, do Jesus Christian? Pastor Christian?
É a vontade de Deus. O poder de Deus é para manifestar a vontade dEle, não a sua, não a minha, não a nossa, a vontade dEle. E aí o povo vai orar, né? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor, faz aquilo, Senhor, não sei o quê, Senhor, não sei o quê. A pedilância. Quando a gente devia orar e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que vai ter para hoje, Senhor? Como é que vai ser a nossa vida hoje? Como é que vai ser o nosso dia hoje? Eu ouvi um negócio, uma ilustração que eu achei muito interessante. Vamos ver como é que está seu coração, né? Vamos fazer um teste aqui. Se Deus fosse atender hoje aqui, pessoalmente, Pai, Filho e Espírito Santo, eles pusessem uma mesa aqui, os três, e aí você ia fazendo uma fila. Ele ia ter meia hora com cada um. Não, 10 minutos com cada um, vai. E na fila o anjo vinha entregando uma folha em branco para você. Como é que ia chegar essa folha aqui? Você ia falar, deixa eu escrever rápido tudo que eu quero para Deus. Pô, não tem duas folhas não? Ia encher atrás e na frente. Ou você ia chegar aqui com a folha vazia para anotar tudo que Deus tinha para dizer para você. Às vezes nós invertemos, nós temos invertido a prioridade do Evangelho. A prioridade não é nossa, a prioridade é o reino. A prioridade é o reino. Oh, meu Deus. Jesus, Ele comissionou 70, e Ele instruiu essas pessoas. Ele falou, vai, sem bolsa e sem alforje, nem sandália. Vai. Aí tem gente que vem aqui, ô irmão, a gente levanta oferta para ir mandar os irmãos para ser missionário. Eu não estou falando que está errado, não, eu estou só dizendo que Jesus falava para ir sem nada. E tem gente que fica às vezes escandalizado quando a igreja fala, não, se Deus te mandou, Ele vai te suprir lá, nós não temos que ficar te mantendo, porque há uma regra, né, na nossa igreja, que a igreja mantém por um tempo, depois não dá, porque não tem, já pensou você ficar mandando, aí chega lá, o povo não cresce, né, pastor, não faz o que precisa fazer, mas o salário Ele quer, mas amém. E aí Jesus fala, curai os enfermos, anuncie que está próximo o reino de Deus. Vou ler aqui, Lucas 17, então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, irmãos, olha que Jesus está falando aqui, e nada, absolutamente vos causará dano. O Senhor deu um poder, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, Jesus garantiu que nada nos causará dano, nada nos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, porque os espíritos se vos submetem, sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aí ele está falando aqui, ó, não fica achando que você é muita coisa, não, porque é só o poder de Deus que está operando em você, e glória a Deus por isso, mas esteja feliz que o seu nome está registrado lá, no céu. Naquela hora, olha só, irmãos, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Irmãos, nós não vemos em parte nenhuma da Bíblia, Jesus se alegrando como ele se alegrou aqui. Então eu quero te falar que, quando a vontade de Deus é estabelecida, o Senhor, Ele exulta de alegria. Aqui, nós vemos uma coisa que nós não costumamos ver nos evangelhos, Jesus exultando de alegria, e Ele fica alegre, o Senhor se alegra quando
através do corpo dele, existe a manifestação de poder. Manifestação de poder. A vontade de Deus é plenamente realizada quando o corpo envolvido manifesta esse dunamis, e o dunamis é liberado. Em nome do Senhor Jesus, amém, meu irmão? Olha, eu estou em crise. Eu queria que você estivesse em crise junto comigo, para nós não sermos mais pessoas normais. Irmãos, tem muita gente aqui que é nova, mas eu não tenho mais 11 anos de ministério, segundo o pastor Alexandre. Não, estou brincando. Mas eu vou fazer 59 anos o mês que vem. Dia 18 de outubro, viu, irmãos? Porque ninguém pode dar desculpa que esqueceu. 18 de outubro. Está gravado no YouTube. E eu aviso antes, mais uma vez. Porque tem irmão que fica tão chateado, né, quando esquece do aniversário dele. Então, para não ficar, já avisa logo. Então. Brincadeira, irmão. Brincadeira, mas eu aceito o presente, tá? Mesmo. Inclusive do ano passado, retrasado, se você esqueceu, eu estou aceitando também. Até 5 anos de atraso eu aceito. Mas, irmãos, eu quero assim que, de fato, o coração é gerar uma crise. Nós não somos pessoas normais, nós não somos pessoas naturais. Nós somos pessoas escolhidas, chamadas para manifestar a glória de Deus. E a glória da segunda casa, a glória dessa casa é maior do que a primeira. Se houve glória no passado, maior glória há agora na igreja. E você é um canal, você é um instrumento dessa glória. Então para de mimimi, para de chororô, para de ficar assim preocupado com o seu problema. Vai e manifesta o reino, que você vai ver que as demais coisas serão acrescentadas. Vamos ficar de pé, quero orar. Aleluia. Os irmãos do louvor podiam vir para cá. Eu queria que você orasse agora com relação a isso, irmão, presta atenção. Deixa eu falar algo. Presta atenção aqui em mim. Hoje eu estou abençoado aqui. Abençoado e abençoado. A palavra, ela precisa gerar algo nas nossas vidas, irmãos. Se você vem culto após culto, célula após célula, e a sua vida não tem sido marcada, transformada, se a palavra de Deus não tem gerado uma indignação em você, para você mudar, e eu quero insistir, a mudança não é na sua força, a mudança é Deus que promove, mas você precisa desejar essa mudança. Deus não vai fazer nada na sua vida que você não queira, que você não deseje. Então, esse momento agora do apelo, ou da oração, é um momento talvez mais importante do que a palavra toda. É um momento que você vai ali conversar com Deus, vai orar com o irmão e estabelecer algo prático na sua vida. Algo que de fato vai redundar em resultado, porque, irmãos, em nome do Senhor Jesus, não tem sentido a gente se reunir aqui e perder o segundo tempo do jogo. Presta atenção. Não tem sentido a gente se reunir aqui e continuar jogando mal o segundo tempo. E olha, o melhor é que o jogo já está ganho. Sabe qual é a diferença de você sair daqui e continuar com a mesma vida? É que você não vai subir lá como é que chama aquele lugar que sobe? No pódio, para receber a medalha. Você vai ser alguém que teve a oportunidade de participar de tudo isso, de participar, e não vai estar lá no dia de participar. Já está ganho o jogo. Se você se dispor, Deus vai te usar, você vai fazer muito gol.
Então não tem sentido a gente vir aqui e sair daqui da mesma maneira. Então eu quero que agora você assuma um compromisso com o Senhor. Diante de Deus, fala: Senhor, eu quero, eu não sei como fazer, eu não sei, eu tenho dificuldade, eu chego lá do lado das pessoas, às vezes eu trabalho lá num lugar cheio de doentes, eu não tenho coragem de orar com a pessoa, eu tenho medo. Oh, Deus, irmão, eu te entendo, porque eu também tenho dificuldade, mas Deus tem o poder de nos transformar. E comece a desejar isso, que isso seja algo que ocupe os seus pensamentos a partir de agora. Fala, conversa com o Senhor o tempo todo: Senhor, me usa, me transforma, me faz. O Senhor não me deu espírito de covardia, mas me deu espírito, me deu poder. E o poder vai sim se manifestar através de mim, porque eu fui chamado, eu fui escolhido para isso. Amém? Quero ouvir sua voz agora, falando com o Senhor. Fala com o Senhor, fala: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo. Senhor, nesses anos que me restam da minha vida ainda, eu quero, Deus, ser usado como nunca fui, Senhor, pelo Senhor. Oh Deus, me dá a graça, me dá, Senhor, a capacitação. Oh Deus, não me deixa, Senhor, perder o foco. Não me deixa, Senhor, perder, Senhor, o alvo. Oh Deus, eu não quero chegar lá na hora e não participar. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, me capacita, me transforma, tira todo o meu medo. Vem com revelação sobre a minha vida. Oh Espírito Santo de Deus. Ore com o seu irmão agora do lado, declara sobre a vida dele. Eu quero pedir para os servos já distribuírem a ceia. À medida que você for recebendo a sua ceia, você vai se sentando para nós sabermos quem ainda não recebeu.
Recebe, senta. O Espírito Santo de Deus, marca, Senhor, a vida de cada um aqui. Marca, Senhor, as nossas vidas. Oh, Espírito Santo, nós queremos ser totalmente transformados nesse dia. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome. Todo mundo já pegou? Já? Vamos ficar de pé. Jesus, quando celebra essa ceia, na verdade o pessoal chama de última ceia, mas foi a primeira ceia. Nenhuma outra construção de templo, Jesus estabelece um memorial. Mas a partir dessa nova casa, que é a última casa, onde a glória será maior do que as outras, Ele estabelece um memorial, que é a ceia. A ceia é o momento que nós lembramos daquilo que o Senhor fez, que nós agora fazemos parte de um corpo, que a gente faz parte agora de uma obra, que nós somos o próprio Cristo aqui na terra. Na hora que nós ceamos, fala que nós devemos fazer isso para lembrar da morte de Cristo, é para lembrar do investimento que foi feito na minha e na sua vida. E a partir disso, todas as vezes que nós nos lembramos, nós temos que ter uma chacoalhada e reavaliar. Dia de ceia é dia de você meditar, falar, mas eu estou expressando mesmo a glória de Deus. Sabe, meu irmão, você não chamou por Deus, não foi chamado por Deus para ser um problema, e nem fazer parte do problema. Você foi chamado por Deus para fazer parte da solução dos problemas. Então todas as vezes que você estiver lá na sua casa, no meio de uma confusão, lembra, eu fui chamado para resolver problemas, para solucionar problemas.
1 Coríntios 11, 23 fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, pegue o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, pega o seu cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, é a segunda casa, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, irmãos. Nós vamos manifestar a glória de Deus nessa terra, até que Ele venha, todos os dias das nossas vidas, nós seremos instrumento da manifestação da glória, que é o poder de Deus nessa terra. Quero que você tome agora esse pão, esse vinho, com essa consciência e com esse desejo, mais do que consciência, com um desejo. Senhor, eu quero ser usado a partir de hoje como eu nunca fui, como eu nunca fui. Amém? Tome seu pão, seu cálice. Se você quiser repartir com alguém próximo aí, fique à vontade, não é obrigatório. Aleluia, Senhor Jesus. Deus, nós te damos graça porque o Senhor nos incluiu nisso. O Senhor nos fez participante de tão grande glória, de tão grande glória. Pai, por isso nós te agradecemos e nos lembramos disso todas as vezes que ceamos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Acabei no horário. O poder se manifestou. Meus irmãos, deixa eu te falar algo. Tem que tomar cuidado aqui para não falar de acordo com a minha indignação, mas de acordo com a graça que habita em mim, amém? Presta atenção. Tempo de jejum é como se fosse a concentração. Você sabe que todo time que vai jogar futebol, eles fazem uma concentração antes, onde eles investem um tempo maior antes do jogo. Às vezes eu fico pensando, né? Por que será? Mas outro dia eu estava pensando, imagina se um cara está brigado com a esposa e ele tem que jogar a bola. Então a concentração é, primeiro para ele ficar longe da esposa, um pouquinho, mas também para que se ele tem algum problema, ele resolva isso. Então existem momentos que nós precisamos investir mais tempo para nós irmos para o jogo. Então o jejum de 40 horas, irmãos, presta atenção aqui, jovem, depois você conversa. O jejum de 40 horas é como se fosse essa concentração. Eu sei que infelizmente muitos não puderam estar, mas em nome do Senhor Jesus, não vai ser Jacó, e porque você veio agora de manhã, você não vai vir à noite. À noite nós vamos fechar com chave de ouro. À noite Deus vai colocar a cereja do bolo. Aí você fala assim, eu não gosto de cereja. Não tem problema, se você não gosta de cereja, no seu bolo Deus vai colocar um morango. Não deixa de vir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante sua mão direita. Fala assim, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus, até às 18.
Irmãos, ó, manifesta a glória já aí, pegando o seu lixinho que você produziu. Em nome de Jesus, ajuda, porque nós vamos voltar à noite